Olá, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo ao canal Vida dos Santos. E se você não deixou o seu like, já deixa o seu like, porque eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Esse vídeo tá fantástico. Vamos falar de São Agapito. Agapito I e Agapito II. Mas antes, se inscreve aí no canal. Ativa o sininho para que você receba os próximos vídeos. Então vamos falar deste homem que foi sucessor de João II na cidade de Roma, Agapito I, que se consagrou no dia 13 de maio de 535. O seu pontificado durou apenas 11 meses e 18 dias. Neste tão curto período do seu governo, o Papa Agapito I elevou as finanças da Igreja, tomou decisões doutrinárias importantes para a correta compreensão dos fundamentos do cristianismo e lutou com energia pela defesa da fé e dos bons costumes. Ele mandou queimar as bulas de Bonifácio II e condenou algumas coisas aí das doutrinas de Dióscoro. Negou aos hereges reconvertidos que conservassem seus cargos e benefícios, como pretendia o imperador Justiniano. Então já existe uma briga política aí. Enfim, foi um papa zeloso e defensor da tradição católica. Também proibiu que os bispos das Gálias, atuais França e Espanha naquela época, elas eram juntas, chamava Gália, vendessem os bens de suas igrejas, até mesmo em caso de extrema necessidade. Excomungou o patriarca de Constantinopla, Antimo, que havia alcançado o patriarcado graças às intrigas da imperatriz Teodora, e nomeou no lugar do Antimo Mena, um bispo católico, homem de fé, sabedoria, e fez um encontro aí, acabou colocando ele, diante a ele que era bispo, o Mena que era bispo de Jerusalém. Então era a primeira vez aí que as igrejas de Jerusalém e a igreja romana acabavam se unindo. Fundou em Roma uma academia de belas letras e várias escolas para adultos e crianças pobres, e distinguiu-se por sua inesgotável caridade. O Papa Agapito I então viajou para Constantinopla para se encontrar com o nosso querido Mena. E no retorno dessa viagem ele acabou ficando doente, e no dia 22 de abril de 536 faleceu. Já em setembro, do mesmo ano, ele foi enterrado no chão da Catedral de São Pedro, lá em Roma. Essa imagem que está aparecendo aí para você agora, está aparecendo assim, Agapito II, e é isso que tem essa grande confusão na internet. Porque este hominho de cabelinho e barbinha é o Agapito I, e você vai entender qual a diferença do Agapito I e do Agapito II. E mesmo em sites oficiais, aí você vai achar essa divergência de informações. O Agapito I é este homem. Essa descrição dessa imagem está equivocada. A santidade do Papa Agapito I sempre foi muito bem lembrada pelos escritos de São Gregório Magno, grande São Gregório Magno. E o nosso querido Agapito é reverenciado pela igreja no dia 28 de abril, como consta no martirológio romano. E aí agora você vai ver uma imagem que também está referenciada a São Agapito I, mas na verdade este homem com este cabelinho estiloso que acompanha a vida dos santos e que você conhece as origens da igreja, você já sabe de quem é esse cabelinho. E nós vamos falar já dele. E agora você vai entender o porquê dessa diferença e qual a grande confusão que há. Mesmo nas pesquisas dentro da internet, você vai ver a foto de Santo Agapito II como Agapito I e vice-versa. Mas Agapito II foi um papa franciscano, então ele tem essa característica dos cabelos aí, como está mostrando a foto do cabelo franciscano. E mais um pouquinho vai aparecer uma outra imagem que eu vou dizer para vocês na hora que ela aparecer aqui. O nosso Papa Agapito II não sabe quando ele se tornou, quando ele nasceu, mas sabe que ele viveu até 955. Então isso 400 anos praticamente depois do Agapito I. Ele foi sucessor do Papa Marino II. Nessa época, todos os poderes estavam nas mãos do senador e tirano Albérico, que
ameaçou o nosso Papa de prisão. Com as fortes investidas e lutas do nosso querido Santo Agapito II, o imperador foi perdendo forças até falecer em 954 e deixando Roma livre. O nosso querido Santo Agapito II fez esforços inauditos para levantar as condições morais do clero e, com a ajuda de Otto I da Alemanha, rei da Alemanha, nessa época, pacificou em parte a Itália. Essas intervenções políticas na Santa Sé tornou seu pontificado de praticamente 10 anos sem brilho, para muitos, o período mais humilhante para a Igreja, porque ele acabou se rendendo a muitas coisas aí para poder pacificar as guerras que aconteciam nessa época. No entanto, há de se reconhecer que, graças à sua determinação e verdadeira dignidade espiritual, a Igreja Romana não sucumbiu, e graças a essas virtudes, o Papa manteve o respeito do mundo cristão e o trono do pontífice sobreviveu em meio a toda sorte de hostilidades autoritárias de várias tiranias. Em termos internacionais, o principal acontecimento foi a conversão ao cristianismo de Haroldo, rei da Dinamarca, que é santo e que nós temos o vídeo dele aqui também. De número 130, nosso Papa Agapito II morreu em outubro de 955 em Roma. E tá aí o nosso compromisso firmado, porque o canal Vida dos Santos tem o compromisso de trazer a verdade sobre a vida dos santos. E aí, agora a imagem comprovando quem é Santo Agapito II e a diferencinha aí que eu já falei para você. E essa é a imagem que você pode ver que Santo Agapito aparece com 2 dedos levantados. Ele mesmo mandou pintar e para identificar que ele era o Santo Agapito II, que ele era o Papa Agapito II. Tá? Para não haver confusão com Santo Agapito I. E já está aparecendo aqui vídeos, continue a sua história sobre a vida dos santos, continue o seu conhecimento, obtendo conhecimento sobre a história da vida dos santos, e tem a nossa playlist aqui dos papas. Se você se interessa pela história de papas que se tornaram santos, tem uma playlist aqui cheia de história para você. Um grande abraço e pela intercessão de Santo Agapito I e Santo Agapito II, que Deus te abençoe.